Bom, estamos de volta para falar sobre o Teatro Experimental Petropolitano. E quem vai contar um pouco mais dessa história é ele, o fundador, o professor Joaquim Eloy. Um dos fundadores, o grande fundador do Teatro Experimental Petropolitano foi o meu irmão Paulo Santos, junto com o Ernesto Pereira. E então, conforme eu disse no bloco anterior, juntamos vários elencos que existiam para formar um só. Nessa época, eu era muito novo ainda e eu não estava pensando em fazer teatro. Mas como eu era uma pessoa assim, muito tímida, meu pai virou para o Paulo e falou assim: "Ô Paulo, leva esse menino para o teatro para ele desenvolver, porque ele está muito quietinho, muito parado." Então, meu pai tinha uma visão espacial da coisa muito importante. Aí o Paulo me levou para o teatro, me colocou primeiro para fazer a maquiagem, eu fui ser auxiliar de maquiagem. Mas no primeiro espetáculo ele me colocou numa cena no final. No segundo ele já me colocou no papel secundário, no terceiro eu já fiz um papel maior, e assim eu fui tomando gosto e participando do teatro, que levava mais ou menos uns 2 espetáculos por ano, né? E eu participei de mais de 300 espetáculos nessa carreira toda até hoje, né? Em 1995 faleceu o Walter Bosch, que foi o nosso grande diretor, né? Depois do Paulo Santos foi o Walter Bosch. Ele faleceu e o teatro sofreu assim, uma retração um pouco assim violenta, e eu acabei me afastando nessa época do teatro por uma questão de uma política interna, e fundei o grupo Recontando, que veio então até há 3 anos atrás, quando o pessoal voltou e me devolveu o TEP. Você toma o TEP de volta, nós não conseguimos tocar. E eu peguei e estamos trabalhando, estamos desenvolvendo o mesmo trabalho de 50 e tantos anos da criação do TEP, que é um teatro para a família, um teatro que prestigia o autor nacional. Nós levamos a poucos autores estrangeiros, como Tchekhov, André Roussin, da França, mas o nosso objetivo é o autor nacional, o autor brasileiro. E alguns até petropolitanos nós encenamos. E a importância do TEP, preciso ressaltar que o TEP lançou vários atores petropolitanos, vários autores, que continuam hoje aqui, e outros saíram e foram viver a sua vida nas capitais. Fazer a vida nas capitais. E os elencos todos que tem em Petrópolis hoje, todos têm 1, 2 ou 3 de elementos que foram do TEP, né? E por que não estão no TEP mais? Porque quando houve essa paradazinha do TEP naquela época, cada um foi buscar e depois não voltou mais. Então fiquei eu com as minhas meninas, com meus filhos, né? E agora estou retomando elementos, e muitos também desistiram, não fizeram mais teatro, porque isso é uma coisa cíclica. Tem pessoas que perduram, persistem, como eu, que não abandonam. Mas tem outros que tem um período e depois abandonam, não querem mais, vão usar outras opções, né? E diz que a vida tem que estar sempre mudando, não se pode repetir a mesma coisa sempre, mas não é a minha filosofia. Mas para ser ator tem que ter muita vocação e muita persistência, né, professor? É um trabalho muito difícil, muito duro. E dirigir é pior ainda. Muito, muito difícil. E o senhor vai dirigir um novo espetáculo agora. Eu estou montando eu esqueço o nome, é um nome tão complicado. O Decúbito da Mulher Morta. É isso mesmo. Até engasguei. O Decúbito da Mulher Morta, que é um original de Nestor de Holanda, foi um dos grandes nomes do jornalismo carioca, um gozador emérito, um homem que se dedicou ao esporte, ao jornalismo, à ficção, escreveu romance. Então isso é uma adaptação de um romance dele, passado na cidade natal dele. Ele fez essa peça em Vitória de Santo Antão de Pernambuco, no sertão de Pernambuco, né? Aquela sociedade fechada daquela gente toda. Então nós estamos ambientando, jogando, até tem cordel a peça, né? Nós temos o cantador de cordel. Então é uma história muito engraçada por causa da singeleza do homem nordestino. Não porque ele seja ignorante, mas é o modo de encarar e de ver as coisas dele que é muito diferente da nossa e que para nós se torna engraçado. Então a comédia é baseada nisso. E o próprio Nestor de Holanda se coloca na peça como um personagem, como o boticário, o Dr. Holanda, né?
É um trabalho que eu acredito que vai agradar muito, mas vai levar um tempinho, porque tem muita gente em cena e é difícil. 13 atores. São 13 atores. Ah, então é muita gente para poder muito administrar. Difícil. É muito difícil administrar. Agora, isso. O sertão é uma temática que o encanta, né? Ah, gosto muito. Pois é. Muito do sertão. Você vai saber daqui a pouco por que o sertão encanta tanto o professor Eloy, já que ele vai dar uma dica de livro que tem a ver com essa temática.